Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema chamado Experiências com Cristais, Aprendizados Interdimensionais. Dando uma prévia aqui desse vídeo. Nesse vídeo estarei compartilhando duas experiências curtas de projeção astral que tive. E dando continuidade na playlist de shorts. Este é o vídeo de número 8. Neste relato, conto duas experiências de projeção astral como resultado de interações com cristais. A primeira experiência pareceu mais como um tipo de viagem no tempo, situado na época da Segunda Guerra Mundial, vinculado aos fenômenos de estranhas luzes no céu, chamado de Foo Fights, pelos americanos dessa época. A outra experiência se refere à visita a outros planetas e outros sistemas solares. E na parte 3, nós temos a conclusão e as considerações finais. Introdução aqui ao conteúdo. Esta é uma experiência de projeção astral totalmente pessoal, né, como eu sempre costumo repetir em todos os meus vídeos. O objetivo é passar a experiência sem entrar nos aspectos dogmáticos. O objetivo é, através desse relato, ajudar na expansão da consciência das pessoas. Contexto. Basicamente, se refere à experiência de projeção astral utilizando os cristais energizados como potencializadores e facilitadores da projeção astral. Lembrando que os cristais podem acumular energia e fazem troca de energia, ou seja, são materiais da natureza que possuem essas características e que podem ser utilizadas de forma benéfica como instrumentos, desde que se saiba o que está fazendo e que se tenha um conhecimento mínimo de seu funcionamento e operação. Não se trata de usar o cristal como amuleto ou item mágico, se trata de usar o cristal como um instrumento natural para canalização, acumulação e transferência de energias sutis. O ideal é que o cristal esteja energizado com energias positivas da natureza, deixando o cristal na terra, próximo a plantas, no sol ou sendo banhado pela luz da lua. Aí ele será energizado com a energia da natureza e após o seu uso, o ideal é lavá-lo com sal grosso. Não se trata de nenhum ritual, é a ciência dos cristais. Os cristais de sal absorvem as energias dos cristais das pedras, mantendo eles com energia neutra e pronto para serem recarregados com as energias da natureza. Continuando aqui. Então, esse é o relato do meu diário, dia 24/10/2021, 24 de outubro de 2021. Eu sempre registro todas as minhas experiências no meu diário, né, para que não esqueça de nenhum detalhe. O início. Resolvi colocar os meus 3 cristais pessoais nos pontos dos chakras. No chakra da coroa, coloquei a calcita ótica, vou até pegar ele aqui. É esse daqui que eu tenho, na verdade eu tenho 2, mas eu usei esse quadrado, mas eu tenho esse outro também. Calcita ótica, no topo da cabeça. Não seria o chakra da coroa, né, aqui. Depois no chakra laríngico, o sílix, eu não estou com ele aqui, ele é uma pedra que parece vidro, né, mas é um tipo de vidro, é uma pedra negra, que parece com um monte de pedacinhos de vidros, assim, de cristais, né, é que eu não estou com ele aqui, depois eu mostro para vocês outra hora, ou no final eu deixo uma foto. O sílix eu coloquei aqui, e no chakra frontal, a perita, aqui, que seria o chakra da testa. A perita é esse daqui, que parece uma pedra, parece ouro, é uma pedra amarelada, parece um pouco de cobre, e é bem pesado. Então, foi isso. Depois que eu fiz isso, né, eu estava deitado, coloquei esses cristais nessa posição, né, cada um na sua posição, um aqui, no chakra da coroa, no chakra frontal e no chakra laríngico, né? Aí eu tive algumas experiências. Criação dos vínculos energéticos. A primeira coisa que vi foi linhas de energia conectadas entre os cristais. Depois essas linhas começaram a girar até o meu corpo começar a vibrar.
E não apenas isso, comecei a ouvir um assobio, um zumbido, algo do tipo, depois de algum tempo parou. Então essa foi a primeira experiência, né, quando eu comecei a utilizar, fazer esse experimento, né, com os cristais. O que eu vi foi esse assobio e parecido com um zumbido, né? E eu vi também esses cristais de energia se conectando entre si. E essas linhas, elas começaram a girar e eu senti como se o meu corpo estivesse vibrando, né? Foo Fighters. Depois me vi como uma bola de luz, que eu já estava em um estado de meditação, né? Tudo isso aconteceu deitado, né, com essas pedras na posição, de olhos fechados, e aí eu me vi, né, como uma bola de luz, observando caças de guerra. Parecia ser durante a Segunda Guerra Mundial, e sendo atacado e perseguido por eles. Passei por dentro dos motores, né, em forma ali de luz, de um dos caças, e os motores pararam de funcionar e o avião caiu. Não vi, mas provavelmente o piloto ejetou da aeronave, saindo dela e acionando o paraquedas antes da aeronave atingir o solo. Que é comum, né, nesse tipo de situação, né, que são situações que os caças têm ali, de opção do piloto ejetar, caso o avião seja atingido ou aconteça algum problema. Os ataques executados pelos caças, eles estavam ali perseguindo a luz, né, estavam no formato de luz, eles estavam atirando, mas não me atingiam e não me causava danos. Eu era como um tipo de bola de energia e não podia ser alvejado por projéteis sólidos. Era como se fosse Foo Fighters da Segunda Guerra Mundial. Eu estava lá apenas para observar. A questão que fica é o que os pilotos viram no passado. Esse é um questionamento. Era a minha consciência do presente sendo projetada no passado? Não sei dizer, pois se for isso, significa que o futuro atual já existia junto com o passado daquela época. Existiam simultaneamente. É uma coisa assim meio contraditória, né? Mas aí seria uma teoria. Faz sentido porque do ponto de vista de Deus, passado, presente e futuro existe simultaneamente. O que seres lineares como nós têm muita dificuldade de compreender, mas para os seres dimensionais é uma realidade bem compreendida. Então essa é uma das vertentes para a explicação dessa experiência. Além continuando aqui, a questão, além da questão da minha consciência presente está sendo projetado no passado, o que é uma explicação plausível, tem outras possibilidades, né? Como aqui o que eu estou conjecturando aqui é mais ou menos o que significa essa experiência, né? A outra possibilidade é como acesso a lembranças de alguém que fez isso com base na mente coletiva, ou seja, alguém vivenciou isso, injetou essa informação na mente coletiva da humanidade, e poderia ter acessado via viagem astral o registro acástico da mente coletiva. Então essa seria uma outra possibilidade, né? Alguém vivenciou essa experiência ficou registrada no registro acástico e na mente coletiva do ser humano, e aí de alguma forma eu acabei acessando essas informações. Ou outra possibilidade era uma viagem astral em um construto baseado na minha imaginação, baseado nos conhecimentos que adquiri previamente. É difícil de dizer, mas que fique claro, tudo isso aconteceu espontaneamente, ou seja, não foi nada que eu mesmo tenha pensado e planejado previamente, ou seja, eu não estava pensando que isso iria acontecer, e nem estava conscientemente buscando essa experiência específica, como se a minha mente criasse isso para satisfazer o meu ego. Portanto, é improvável que seja produto simplesmente da minha imaginação, que nem planejei, nem desejei, e jamais sequer cogitei de passar por uma experiência desse tipo. Então foi algo muito espontâneo e que não imaginei que poderia acontecer. Então a possibilidade de ser algo que a minha mente esteja produzindo para satisfazer o meu ego, né? No caso, quando às vezes a pessoa busca muito intensamente uma experiência, a mente pode tentar satisfazer esse desejo de alguma forma, o subconsciente, mas não é o caso, até porque eu nem sabia que isso poderia acontecer. Então foi algo que aconteceu espontaneamente. Eu estava ali, né, fazendo o experimento dos cristais e simplesmente essa experiência ocorreu de forma completamente natural e para mim foi uma completa surpresa, porque eu não sabia o que esperar, né? Eu fiz um teste, né, para ver como é que
que depois dos estudos que eu fiz sobre cristais e tudo, fez um teste para ver como é que se comportaria e que tipo de experiência eu teria, e essa foi uma das experiências que eu tive. Uma das primeiras experiências que eu tive. A energia do cristal. Outra coisa, em algum momento os cristais estavam se comportando como condutores de energia. Em outro momento senti o centro do meu ser sugando as energias dos cristais até o ponto de esgotamento. Nesse momento senti como fusão espiritual, como se fosse uma fusão espiritual com esses cristais, até o ponto de uma voz me dizer, meu mentor no caso, para desconectá-los do meu corpo, pelo menos no contato direto, e colocá-los para carregar. É claro que eu não quis arriscar em continuar com os cristais no meu corpo, pois aí poderia ocorrer o inverso, de o cristal sugar a minha energia ou injetar energia negativa. Como ele faz troca de energia, ele tende a absorver alguma energia negativa de nós e nos dá positiva, mas depois do ponto de esgotamento ele passa a fazer o inverso. Por isso é importante recarregá-lo após 1 ou 2 horas de uso, né? Isso é uma dinâmica que existe nos cristais. De preferência neutralizando a energia residual dele, lavando os cristais com cristais de sal, que absorverá essa energia residual, deixará o cristal pronto para ser recarregado novamente. Continuando aqui, remoção dos cristais. Mas ao remover os cristais, vi pequenos fios prateados conectados da minha mente a eles. Tive a sensação que, mesmo eles estando afastados, tomando sol, ainda assim manteria a conexão com eles através dos pequenos fios prateados, que permanecem me ligando a eles, mas parece ser uma conexão indireta, se tornando mais forte quando os cristais estão conectados ao meu corpo. Então, assim, quando eu utilizei esses cristais e comecei a sentir aquela vibração, eu vi esses fios de prata ligando os cristais uns aos outros e ligando também dentro como se fossem fios conectando dentro do meu cérebro, esses fios energéticos prateados, né? E aí mesmo eu afastando eles de mim, eu sentia esses filamentos prateados saindo de mim e se conectando neles, entendeu? Então mesmo eles estando longe, eu ainda sentia que a conexão era um pouco mais fraca, mas ela ainda permanecia. Então essa foi a primeira experiência. Usei os cristais normalmente na seguinte configuração: chakra laríngico, calcita aórtica, na garganta, né? Chakra frontal, pirita, e chakra coronário, sílix, no topo da cabeça. Então, aqui está o sílix. Ele está meio assim com escurinho, umas manchinhas marrom, porque ele estava na terra. Ele estava lá na minha planta, assim, pegando energia, né? Mas aí ele acabou ficando um pouquinho marrom por causa da terra, da planta. Mas ele é todo pretinho, assim. Então é isso. Então o sílix eu coloquei no topo da cabeça. E aí, nessa configuração, aqui eu tive uma outra experiência diferente, abrindo um portal. Assim que coloquei eles, vi 2 vórtices de energia em cima do meu corpo, um rodava no sentido horário e o outro no sentido anti-horário. O de baixo está em formato de um vulcão largo embaixo e estreito em cima, né? E o de cima estava invertido, como um redemoinho, né? Ou como um funil. E ambos se tocavam nas pontas e formavam um portal, atravessando um portal. Subi até o redemoinho, que eu estava já no corpo astral, né? E aí é o mesmo esquema. Eu estava deitado, coloquei as pedras na posição e estava em estado de meditação, atravessando o portal. Subi até o redemoinho, tentei atravessar de forma reta e não consegui. Era como uma bolha elástica que esticava quando eu tentava entrar e me empurrava de volta. Eu consegui atravessar subindo em forma circular do redemoinho
saindo do outro lado de forma circular inversa. Então, assim, tinha o redemoinho embaixo, assim, e o de cima, assim. Então, eles se tocavam pelas pontas. Eu tentei atravessar ali, mas tinha como se fosse uma bolha energética, e eu tentava passar e ela me empurrava de volta. Eu não conseguia, ela esticava e me empurrava. Aí, eu peguei e, ali com a orientação do meu mentor, tentei subir, tentei atravessar em forma circular, acompanhando o vórtice. E aí, subindo em forma circular, eu consegui ultrapassar essa barreira e sair do outro lado. Então, subi em um sentido e o de cima era no sentido inverso. E aí eu consegui atravessar. Eu consegui atravessar o portal, a Super Terra. Assim que eu atravessei, eu fui lançado em outra galáxia e vi uma Super Terra. Entrei lá, tinha muita energia positiva, muita vida vegetal e animal. Me foi dito para entrar em uma caverna e buscar contato com os cristais. Eu entrei e me deparei com enormes cristais transparentes saindo do solo. E me foi dito que aquele cristal queria se conectar com o meu cristal transparente que estava no meu corpo, e eu aceitei. Quando eu aceitei, vi um raio de luz saindo daquele cristal, se conectando ao meu e a todos os cristais da caverna como um raio branco, né? Então eles se conectaram ali uns aos outros através desse raio branco. A partir daí foi-me dito que a consciência daquele cristal queria se conectar com a minha consciência, e eu aceitei como uma parceria, troca de experiência, conhecimentos e aprendizados. Depois disso a experiência cessou e voltei a mim. Então, continuando aqui, só um adendo, essa experiência aqui da conexão com os cristais, com esse cristal específico desse planeta, eu já tive outras experiências com ele e com alguns outros cristais de alguns outros planetas, e eu sempre recebo algum tipo de informação de lá, de onde eles estão, sempre quando eu utilizo o cristal e mentalizo naquela direção, eu sempre obtenho alguma informação adicional. Então não foi uma experiência que cessou somente aqui nesse momento, e ela sempre tem uma continuidade, sempre que eu desejo me conectar lá. Entendeu? Então essa daqui foi apenas uma abertura inicial, e aí depois eu ainda consigo ter esses acessos até o dia de hoje, né? Depois disso, a experiência cessou e voltei a mim. Aqui temos a conclusão e considerações finais. Essas duas experiências foram muito proveitosas para mim, pois deixou claro o potencial de uso dos cristais na projeção astral, oferecendo grandes oportunidades de facilitar a projeção astral e assim providenciar muitas experiências boas de grandes aprendizados ao se visitar várias realidades e interagir com elas, ou com os seres positivos que povoam todo o universo e que anseiam nos ensinar e ajudar na nossa evolução e crescimento como seres de luz. Então, essa foi uma experiência que eu tive aí, como incentivo também para que todas as pessoas possam utilizar os cristais como auxílio na projeção astral e na meditação, a fim de obter várias experiências aí a respeito de outras realidades e poder ajudar na expansão da consciência e na evolução. Na nossa evolução como seres em crescimento e seres de luz em todo o universo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aí, dê o seu joinha. Os que desejarem contribuir com o canal, aí tem o Pix, pode contribuir, ajudar no crescimento do canal. Deixe também seus comentários também, que isso ajuda no engajamento. Obrigado a todos que nos acompanham até aqui. Muita paz e muita luz. Até a próxima. Tchau.